Porém, esse tema, por mais que a gente saiba, nós somos cristãos, acreditamos em Jesus, numa segunda vinda dele, beleza. Mas tem muitas pessoas que não creem nisso, né? Mas o tema fim do mundo é algo em que todos, independente de crença, se é o ateu, se é o cristão, todos têm como uma verdade, né? Alguns acreditam que vão ser de determinadas formas, outros acreditam de outras, mas o fim do mundo é algo que é um consenso na nossa humanidade. Antes de nós entrarmos no assunto bíblico da questão, eu quis trazer aqui alguns exemplos, só para a gente contextualizar como que o mundo enxerga, ou tem enxergado, essa questão de fim de mundo, né? Aqui em cima, do lado esquerdo, acima aí, tem uma capa de um filme que, que foi sucesso há uns anos atrás, que chamava 2012, né? O tema principal do filme era o fim do mundo, né? E eles fizeram esse filme baseado numa profecia, entre aspas, do calendário maia. Os maias foram uma civilização antiga que existiram ali na América Central. E os maias, eles não profetizaram o fim do mundo, não é isso. Simplesmente, como eles eram referências em diversas coisas, como astronomia, como meios de produção, enfim, acharam-se na civilização maia, através dos arqueólogos, o calendário que eles desenvolveram, né? E esse calendário deles o calendário ia até o ano de 2012. Então, quando pegaram esse calendário, imaginaram o seguinte: logo os maias acreditavam que até 2012 o mundo iria até 2012. Na realidade, não é isso, né? Porque certamente pode ser que tenha uma continuação desse calendário em algum outro lugar que não foi descoberto pela arqueologia ainda. Mas, como tudo vira pretexto para as coisas, acreditou-se que em 2012 seria o fim do mundo através do calendário maia. E nesse sentido foi feito esse filme. Então, por que eu quis colocar esse filme como exemplo? Porque esse filme, ele demonstra uma realidade que muitos acreditam que o mundo será destruído por forças da natureza, através de desastres ambientais, tá? Embaixo tem uma outra capa de um outro filme, que na verdade é um filme que eu gostei bastante, porque eu gosto bastante do ator, e chamava Eu Sou a Lenda. Na verdade, ele sobrevive a uma destruição total da sociedade através de um vírus em que todos viram zumbi, né? E que o mundo acabou praticamente, e ele é o único que está ilhado nesse mundo cheio de zumbis, né? Inclusive, zumbi é uma outra. A Marcinha entrou. A Marcinha entrou, não. A Marcinha falou que tá sem som. Vocês estão me escutando? Normal aqui pra gente. Sim, normal. Será que eu tenho que ativar alguma coisa lá? Tenta sair e entrar de novo. Coloca no grupo aí pra ela sair e entrar de novo. Bom, a Josi tá mandando mensagem aqui pra ela agora. Então, assim, zumbi, como eu estava falando, é uma outra forma que muitos acreditam que será o fim da raça humana, que viraremos zumbis, temas de seriados, de outros filmes, né? Então, eu trouxe essa capa do filme Eu Sou a Lenda para exatamente exemplificar esse outro tipo de ideia de fim de mundo, que a raça humana será exterminada e virará um outro tipo de espécie, seja de forma zumbi ou não. Do lado, trata-se de um outro filme que chama Guerra dos Mundos, que foi protagonizado pelo Tom Cruise. Inclusive, é interessante falar, né, que Tom Cruise, ele pertence ao mesmo segmento religioso do Will Smith, né? Ambos são da cientologia, que eles creem em umas coisas bem diferentes, inclusive que o mundo será um dia habitado, ou atacado, ou será surpreendido por uma presença extraterrestre, tá? É uma das crenças básicas deles. Mas aí, dentro dessa crença, obviamente, Tom Cruise eu acho que fez um filme naquilo que ele acredita de verdade, né? Que o mundo foi atacado ali por seres alienígenas e ali seria a destruição do mundo através de forças de outros planetas. Ou seja, a gente viu 3 casos aqui: formas naturais, através de uma transformação da nossa espécie para um zumbi, qualquer coisa desse tipo, e de destruição por forças alienígenas. E logo acima, eu acredito que muitos de nós já vimos esse tipo de adesivo em algum carro por aí, que fala que
o mundo será destruído depois que todos formos arrebatados. Então, esse adesivo nada mais fala do que isso. Caso esse carro fique desgovernado, cuidado, né? Porque pode ser um caso de arrebatamento. Ou seja, a gente vai tratar desse caso durante o estudo, mas para entender um pouco mais, o arrebatamento nada mais é do que você está aqui e de repente você não está mais, porque Deus te levou daqui, né? E quando todos os salvos forem arrebatados, aí sim o mundo será destruído, enfim. Aí tem várias formas de se entender isso, tá? Então, quer seja no cinema, de uma forma hollywoodiana, ou quer seja de uma forma religiosa, o mundo, ele tem um prazo de validade. E essa crença é unânime entre nós seres humanos, né? Mas aí tem uma questão. Como será de fato o fim do mundo? Como que a gente pode entender que o mundo vai ter fim? Será que vai ser de alguma dessas formas propostas pelos filmes ou por algumas ideias, algumas filosofias humanas? Daí a gente tem que entender que muitas pessoas no passado falaram sobre essas ideias, né? Tiveram alguns profetas, entre aspas, que citaram algumas dessas ideias. O mais famoso de todos que nós tivemos no mundo foi Nostradamus. Ele foi um francês que viveu lá na época medieval e ele era um cara que fazia várias profecias, né? E ele já profetizou o fim do mundo. Na verdade, dessa profecia, eu não vou entrar na questão das outras, mas essa profecia de fim do mundo de Nostradamus é muito subjetiva, ou seja, você pode entender de diversas formas, né? Então, ele está sempre acertando e errando ao mesmo tempo. Por isso que eu falo que é subjetivo. Por quê? Porque ele falou que o mundo iria acabar quando o dia, eu posso estar errado aqui, tá? Acredito que seja isso, essa data. Quando a Páscoa, sexta-feira de Páscoa, caísse no dia 25 de abril, se não me engano. A Páscoa já caiu nessas datas algumas vezes desde que ele fez essa profecia. Porém, o mundo ainda não acabou, né? Essa era a profecia de Nostradamus, basicamente. Outra... Não, coloca ali. Outra profeta muito famosa da década do século XX, né, do século passado, foi essa Baba Vanga. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram conhecimento sobre a existência dela e tal, mas ela era uma mulher búlgara que ela tinha visões de coisas que estavam acontecendo e de que iria acontecer. Nas visões de fim de mundo dela, vamos partir para o fim do mundo, ela disse que o mundo iria acabar no ano 5000 e alguma coisa. Ou seja, se nós estamos no ano 2000, nas profecias de Baba Vanga, o mundo ainda tem mais 3.000 anos de vida até que ele seja completamente destruído. Mas até que isso aconteça, ela fez algumas profecias do seguinte, que esse mundo nosso, em pouco tempo, ele vai deixar de existir, e nós, seres humanos, iremos habitar outros planetas, vamos colonizar outros planetas. Né? Da mesma forma que os europeus chegaram na América há séculos atrás, nós iremos colonizar outros planetas, como Marte, etc., e vamos habitar lá. E a Terra aqui será destruída. Então, essa é mais ou menos a linha de raciocínio das profecias de Baba Vanga. Mas, o fim do mundo para ela está lá pelo ano 5000. Tá? E, infelizmente, a gente hoje no mundo contemporâneo, muitos, infelizmente mesmo, tem como referências proféticas os Simpsons. Parece uma coisa maluca de se falar, mas tudo que se acontece hoje, quer seja o Covid, quer seja o mundo, cai, dá-se um crédito para que os Simpsons, de uma certa forma, já previu em seus desenhos isso antes, né? Então, o que acontece? O mundo, as pessoas estão fitando os olhos no lugar errado. No lugar errado. E os Simpsons mostra a banalização daquilo que está por vir. Então, eu citei ali Nostradamus, citei ali Baba Vanga, mas houveram outros que já vieram, milhares de pessoas já falaram numa data pré-determinada de fim de mundo. E detalhe, essas pessoas se diziam profetas de Deus, né? Então, é interessante que isso não acabou,
e acaba banalizando um tema tão santo, tão importante para nossas vidas, que é o fim do mundo verdadeiro. Ah, como eu tenho dito, né, da banalização, até meme já virou, né? Que já diz que o mundo ia acabar no ano 2000, quando virasse o milênio, que não sei quando ia acabar, não sei quando ia acabar. Aí até meme já virou, né? É ruim isso, porque nós que cremos em Cristo e sabemos que a Bíblia é o nosso guia e através dela que a gente tem as revelações precisas e corretas daquilo que está por vir, e a gente fala, de repente, com pessoas sobre isso, elas acabam ridicularizando a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar. Por quê? Porque esse tema já foi banalizado por outras pessoas no passado, tá? Eu queria abrir um parênteses aqui para falar sobre Guilherme Miller. Ele foi para quem não conhece, Guilherme Miller, ele foi um estudioso da Bíblia, onde ele, através dos cálculos proféticos que ele fez ali, através do livro de Daniel, ele chegou à data de outubro, 22 de outubro de 1844, onde o mundo seria, onde Jesus iria voltar naquela data, através de cálculos proféticos bíblicos. É importante citar que Guilherme Miller não se dizia profeta. Ele não se dizia um profeta. Não era uma profecia que ele fez. E sim, era resultado de um estudo daquilo que ele creu que fosse verdade. Só que, mais uma vez, foi frustrado porque Jesus não voltou, mas a partir daquele momento criou-se alguns grupos religiosos que saíram daquelas pessoas que aguardavam a volta de Cristo, tá? Muitos falam que os adventistas já preveram a data de 1844 e erraram. Na verdade, a igreja adventista não existia nessa época. Na verdade, a igreja adventista ela nasceu depois desse momento, né? De um grupo que continuou estudando as profecias para entender melhor sobre a volta de Cristo. E esse grupo chegou na conclusão do estudo que a gente vai iniciar nesse momento, tá? E a gente vai saber exatamente quando Jesus volta, e o que Jesus fala sobre isso, e o que a gente pode entender da volta de Cristo. Eu peço que, se quiserem me interromper, gente, como eu não estou vendo vocês nem nada, pode me interromper a qualquer momento, tá? E para iniciar o estudo, eu vou ler aqui um versículo, ele não está no estudo, mas eu achei pertinente colocar ele aqui, que é o que Jesus diz sobre essas pessoas que se dizem profetas e adivinhos, né? Em Mateus 24, ele diz o seguinte: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Ou seja, Jesus está falando que vai vir muitas pessoas se dizendo profetas e até representantes dele, ou como se fosse Cristo mesmo, né? Fazendo milagres, fazendo proezas, para dar credibilidade, para dar autoridade àquilo que ele está prevendo, né? E que seriam tão convincentes essas pessoas que até a muitos daqueles que realmente são fiéis de coração seriam enganados. Então, esse alerta de Cristo é um alerta muito importante, para que a gente sempre visite a Bíblia. Toda vez que for falar qualquer profecia, qualquer evento, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito, para a gente poder dar verdadeiramente a credibilidade ou não a essas falácias por aí. Dentro dessa questão de profetas, eu também trouxe 4 exemplos aqui, há inúmeros outros exemplos, mas só para vocês terem ideia de como que os falsos profetas estão por aí, contaminando e fazendo com que muitas pessoas os sigam. Eu trouxe, por exemplo, o Henrique Cristo, é um personagem famoso do Brasil. Acredito que a maioria de nós aqui já tivemos contato com essa pessoa até em programas de auditório e tal. Ele é um cara que ele disse que ele teve a revelação de que ele era Cristo na década de 70. Ele estava lá em Santiago do Chile, quando ele teve essa revelação, e a partir desse momento ele começou a cumprir a missão dele. Ele mora, se não me engano, acho que é no Paraná. Ele tem uma comunidade que ele instituiu ali, e ele tem seus discípulos, na verdade são discípulas, são mulheres, e parece que tem um cara que segue eles, como Tia Maria Madalena. Ele também tem discípulas mulheres e um homem também ali. E diz um monte de coisa, que era Cristo e um monte de situação, tá? Enfim, um anticristo, alguém que se diz Cristo, alguém que se diz profeta, alguém que, infelizmente, por mais, às vezes a gente acha tão banal assim, nossa, nada a ver esse cara, não. Muitas pessoas acreditam nele, muitas pessoas financiam esse projeto dele,
E então a gente é uma pessoa que infelizmente engana muitos, né? Outra pessoa, essa do lado direito dele, chama Sergei Torop, ele é um russo, que também basicamente é a mesma questão, teve revelação e tal, e que ele é Cristo. Ele fundou, como o Henrique Cristo, ele fundou uma comunidade lá na região da Sibéria, Rússia, e essa comunidade é bem maior do que a do Henrique Cristo. Lá as pessoas vivem, plantam, eles são altamente, eles vivem daquilo que eles plantam, eles se ajudam, é uma comunidade bastante grande, onde eles têm em Serguei um novo Cristo, certo? E através dele, eles acabam sendo enganados de uma certa forma. Tem muitos vídeos sobre esses personagens no YouTube falando da história, enfim, até pessoas que o seguem também. Rodney. Oi. A tela tá travada, tá no meme ainda, no meme do fim do mundo. Ah, é? Não foi para a tela do Henrique Cristo. Não foi? Não. Vou tentar compartilhar de novo, tá? Tá bom. Instante. Vocês conseguem ver minha tela ou não? Por enquanto não, vamos ver se entra. Quando entrar eu te falo. Nossa, tá muito chiado, gente. Vocês conseguem ver minha tela ou não? Sim. Agora entrou. Tá, depois do meme ali, eu passei para essa tela onde estava aquele versículo de Cristo, né? Mateus 24, falando que muitos surgiriam em nome dele, né? Aí eu vim aqui para esses personagens e estava falando deles. Vocês conseguem ver? Sim. Tá. Então eu falei do Henrique Cristo, falei desse Sergei Torop. São duas pessoas até que se personificaram segundo a imagem europeia que foi dada a Cristo, né? Que nada tem a ver com Jesus de verdade, Nazaré. Embaixo tem outros dois personagens, na verdade, menos famosos, porém também tem os seus movimentos de seguidores. Esse Alan John Miller, ele é um australiano, onde ele também teve uma visão de que é Cristo, etc e tal, e também faz um monte de profecia, e ele tem um grande número de seguidores, tá? E o José Luiz Jesus Miranda, apesar de ter esse nome brasileiro, ele não é brasileiro. Ele é da América Central. Ele já morreu, inclusive, há alguns anos atrás. E ele é muito bizarro a forma que ele se apresentou. Porque ele também já foi ex-presidiário, já foi um delinquente, etc. E ele também teve uma revelação de que ele era Cristo. Mas ao mesmo tempo que ele teve a revelação de que ele era Cristo, ele também teve uma revelação de que ele era o anticristo. Então, ele encarnou em si, ele se auto-intitulou como Cristo e anticristo ao mesmo tempo. E ele fez uma tatuagem 666 no braço, e todos os seguidores dele tinham a mesma tatuagem. Enfim, e ele também tinha suas profecias e tal. Parece besteira, mas quando esse cara esteve no Brasil, se vocês puxarem no YouTube qualquer coisa a respeito sobre ele, esse cara foi recebido no aeroporto parecendo o time de futebol. Ou seja, ele tinha muitos seguidores aqui no Brasil, como ele fez na América Latina inteira. Então, essas pessoas, aos poucos, vão enganando a muitos. Então, aquele versículo de Jesus ali que diz que muitos viriam em nome dele, é exatamente isso. Eu coloquei 4 pequenos exemplos aqui, só para a gente exemplificar que muitos vão falar por Cristo, sem, obviamente, estarem alinhados com o que Cristo realmente representa, né? Então, uma vez que a gente viu que o mundo sugere algumas formas alternativas de fim de mundo, e como a gente viu que tem muitas pessoas se passando por Cristo, dizendo outras coisas, nos serve de alerta o quê? Nós temos cuidado e partir para o que importa, que é a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o fim do mundo? O que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus? E aí agora a gente vai começar a leitura dos nossos versículos para a gente poder entender um pouco mais sobre
o estudo dessa noite, que é a volta de Cristo, tá? E agora começa-se as distribuições. Eu posso pedir para... Olide, você pode ler para a gente Apocalipse 19, versículos 6 e 7, por favor? Claro, Vocês estão conseguindo visualizar minha tela desses Sim. versículos aí, não? estamos sim. Legal. Sim. Apocalipse 19, 6 e 7. Perfeito. Então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Legal. O que é importante nós termos em mente desse verso, desses dois versículos? Na minha opinião, é a parte final dele, né? Ali, a partir do aleluia, do meio para o fim. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos nos alegrar, né? Regozijemos, né? Vamos nos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento. Eu até coloquei uma imagem ali, né? Um emoji ali do noivo e da noiva, exatamente para exemplificar isso. Porque a volta de Cristo, ela é comparada com o casamento. De quem? Do noivo com a noiva. Né? E aqui fala, pois chegou a hora do casamento, do cordeiro, que é Cristo, que é o noivo. Então a gente entende que o cordeiro é o noivo. E a noiva é quem? A sua igreja. Que igreja é essa? Qual placa de igreja é essa? Não é placa de igreja. Serão os salvos. Será o povo de Cristo, os justos, que aceitaram a graça de Cristo. Certo? Então, a volta de Jesus, ela é comparada a um casamento. Então, no dia da volta de Jesus, vai estar sendo feita a cerimônia de um casamento, onde o noivo vai de encontro à sua noiva. E ali, eles vão viver juntos para sempre. Essa é a ideia do casamento. Certo? E é essa a ideia da volta de Cristo. Será um casamento onde nós viveremos com Cristo até quando? Até para sempre, né? Então, é interessante a gente ter essa visão, né, de que a volta de Cristo é uma festividade, é algo grandioso que vai acontecer, é uma cerimônia, é uma festa, e não algo terrível, estrondoso, que as pessoas têm medo. Muitos de nós, que se dizemos cristãos, temos medo da volta de Cristo. Não, vamos se alegrar, Jesus está voltando, aleluia, amém, olha que legal, a gente tem que regozijar, né? Então é importante a gente ter isso em mente. A volta de Jesus vai ser um momento feliz, um momento de festa e de alegria. Beleza? Bom, eu vou pedir para a Josi, que está do meu lado aqui, ela lê Apocalipse 19, do versículo 11 ao 16. Eu só quero ter certeza se vocês estão vendo esse versículo na tela de vocês. Estamos sim, Roger. Sim. Bacana. A Josi vai ler então, tá? Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavalheiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bom, aqui a gente tem mais uma vez João descrevendo uma possível imagem de Jesus. Porém, nesse momento, ele está falando de Jesus voltando em sua segunda vinda, tá? Nessa volta de Jesus. Eu não vou entrar nos detalhes, que ele dá algumas características aí de Jesus, que são similares às características que nós já vimos anteriormente, no início, principalmente no capítulo 1 de Apocalipse, onde foi dito, né, que ele teve a visão e viu
Cristo ali, vestido de linho fino, branco, da sua boca saiu uma espada, etc e tal. Então, esse ser que ele está vendo nesse momento é o mesmo ser que foi no Apocalipse 1 e falou durante alguns outros momentos no Apocalipse. Então, ele está vendo Cristo voltando, tá? Ele está vendo Cristo retornando. O detalhe, e o que é importante nós entendermos, é a forma como Cristo vem. Como que Cristo vem agora? Ele vem como rei. Ele vem alguém para governar. Ele vem governar como cetro de ferro, com todo o poder, autoridade e majestade. Né? Então, na segunda vinda, Cristo vem como rei. Se na segunda vinda ele vem como rei, a gente tem que automaticamente ver como que ele veio em sua primeira vinda enquanto humano na Terra, enquanto Jesus de Nazaré. Né? Como que ele veio? Ele veio como um cordeiro. Então, esse é o principal paradoxo de Cristo. Na sua primeira vinda, ele veio como alguém humilde, alguém que veio se humilhar por nós, para morrer por nós, e veio como servo, ele veio para nos servir. Né? Isso ficou muito evidente na sua passagem na Terra. Assim, nos evangelhos ali que narram a vida de Cristo na Terra, mostram um Deus que veio servir o próximo, que veio curar o próximo, veio trazer esperança, veio trazer cura, veio trazer palavras de desconforto, veio trazer salvação. Alguém que se ajoelhava para lavar o pé de um discípulo, sendo que naquele momento era para o discípulo fazer aquilo com ele. Então, na sua primeira vinda, nós temos Jesus como um cordeiro, como servo. Na segunda vinda, ele vem como leão, como rei. Esse é o principal paradoxo de Cristo. E, na verdade, todos os ensinamentos dele são paradoxais. Jesus é Deus, mas é um Deus que ensina que para a gente ser maior, a gente tem que ser menor. Um Deus que ensina que para eu ser o primeiro, tem que ser o último. O ensinamento de Cristo era baseado em paradoxos. Nada mais coerente do que ele se apresentar também dentro de um cenário paradoxal. Numa primeira vinda como cordeiro, numa segunda vinda como leão. Por isso que desde antes dele vir, né, ali o povo de Israel, quando tinha suas bandeiras das suas tribos, né, tinha ali a tribo de Judá, que tinha leão como seu símbolo, como seu animal ali, com a sua figura da bandeira, e tinha uma outra tribo que tinha um cordeiro. Porque Jesus é esse ser, é o cordeiro e o leão. É o que dá a vida por nós, mas ao mesmo tempo é o que nos governa também. Então essa segunda vinda dele vai ser como um casamento, um momento de festa, e ele vai vir para reinar de uma vez por todas. Está bem claro essa questão para a gente poder seguir o estudo? Jesus não virá, não que ele não será humilde, não será amoroso como foi na primeira vinda. Não, nada disso. Ele só apenas agora vai vir no trono, com todo o reino e majestade. Aquilo que ele sempre foi, desde antes do universo existir. E aí vem aquela questão. Eu falei lá no início, gente, eu vou toda vez fazer pergunta para vocês, se vocês estão vendo que a tela mudou, tá? Vocês viram que a tela mudou? Sim. Tá. Rodney. Então, como eu falei lá no início, uma das formas que pensa-se no fim do mundo é através de uma volta secreta de Cristo. Será que a volta de Jesus será secreta? Será que nós seremos, transladados aqui, abduzidos, e vamos embora numa possível, como se diz mesmo, num arrebatamento? O que a Bíblia nos diz a esse respeito? Eu posso pedir para... A Celita está com a gente ainda? Tô. Celita, você pode ler esse versículo para nós, Apocalipse 1, versículo 7? Posso sim. Posso sim. Ó. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Legal. Então é o seguinte, Jesus virá de forma secreta? Esse versículo, ele diz claramente que não.
né? Aí está falando claramente, você não precisa nem estudar ou tentar interpretar, não. Todo olho o verá. Esse todo é totalidade. Todos que já passaram nessa terra vão ver Jesus voltando. Em um momento, em uma forma ou de outra, todos verão. E a gente vai ver como será, o que a Bíblia fala dessa forma, como nós veremos, sendo ímpios ou sendo salvos, não importa em que lado que nós estejamos, todo olho verá. Até fala, até mesmo aqueles que os transpassaram, até aqueles que não, até os ímpios, até os ímpios. Ou seja, Jesus não virá de forma secreta. Qualquer ensinamento que houver, não importa de qual linha religiosa, de qual religião, não importa. Se alguém falar que haverá uma volta de Jesus secreta, que poucos verão, ou que apenas uns poucos escolhidos verão, é uma falácia, é uma mentira, é um ensinamento antibíblico. Porque a Bíblia é clara em dizer que todo olho verá. Certo? Então não haverá uma volta secreta de Cristo. Todos nós iremos ver. Todos nós que estamos aqui agora reunidos, não importa que time nós vamos estar, todos nós iremos ver a glória e majestade de Jesus. Ô, Rodney, Pode é falar. interessante que o verso fala que até aqueles que o transpassaram, né? Ou seja, porque alguns pregam por aí que todos verão pelos olhos da fé, né? E aqueles que transpassaram Jesus, que não acreditaram que ele era o Filho de Deus, não tinha fé nele. E até esses vão ver. Então, todos é todos. É literal essa palavra, né? Exatamente. E não dá nem margem para tentar entender de uma forma figurada, né? Não tem margem para isso. Sim. Se você ler o versículo, chamar um professor de português ateu, ele vai ter a mesma interpretação, mesmo não crendo em Jesus, né? Então, é bem isso que você falou, é literal. A gente tem que entender que todo olho verá. Não há um ou outro, não há escolhido. Não vai ter acepção de pessoas, não tem os preferidos de Cristo, não. Todos verão a ele. Estou mudando de tela, se vocês não virem, por favor, me alertem, beleza? Mudou aqui, tudo em ordem. A Celita leu pra gente. A Marcinha tá com a gente ainda, né? Márcia? Oi? Eu posso pedir para você ler Mateus 24, versículo 27 pra gente? Sim. Espera aí, só um segundo. Mateus. Capítulo 24. Mateus 24. Peraí. 27. 24. Versículo 27. Tá, vamos lá. Pois assim como o relâmpago sai do leste e brilha até o oeste, assim será a presença do Filho do Homem. Bom, complementando o versículo anterior, que fala que todo olho verá, aqui é Jesus falando. Tá? É o próprio Cristo falando. Aqui não é João falando ou vendo. Aqui é Cristo falando. Que assim como um relâmpago será a vinda de Cristo. O que eu posso entender? Se a gente for pensar o que é um relâmpago, a gente pode imaginar de diversas formas. Ele é repentino. Além de ser repentino, ele traz um clarão, ele é um estrondo, é algo que não tem como você não percebê-lo. E o versículo vem trazer uma característica ainda mais interessante, que ele sai do Oriente e vai até o Ocidente. Ou seja, que ele vai pegar toda uma faixa, todos verão, não importa onde você esteja. Geograficamente, apesar de nós, acredito que aqui não há nenhum terraplanista aqui entre nós, né? Apesar de nós vivemos num globo, não importa se você está aqui no Brasil ou está lá do outro lado do mundo, no Japão, não importa, todo olho verá. Porque o Filho do Homem vai vir como um relâmpago. Certo? Então a volta de Cristo vai ser visível a todos saberão. Será que um vai ver e o outro vai ver pela TV? Não é disso que a gente está falando. Não é que um vai ver a olho nu e o outro vai ver pela tela do celular. Não. Todos verão a Cristo. Literalmente, todos verão a Cristo. Então vai ser um evento sobrenatural,
será um evento diferente de tudo aquilo que a gente já presenciou, mesmo porque é um evento que exige tal grandeza, né? Na verdade, está falando da volta de Cristo. Estou mudando a tela, caso vocês não vejam, me alertem, por favor. Já que todo olho verá e não vai ser uma vinda secreta, quem é que virá com Jesus? Como que vai ser isso? Ele virá acompanhado? Ele virá sozinho? Como que vai ser? Eu vou pedir para... A Elaine está com a gente? Estou. Elaine, você pode ler para a gente Mateus capítulo 25, versículo 31? Leio sim. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se a seu trono na glória celestial. Então aqui é um outro versículo muito simples de se entender, né? Que quando Jesus vier, quando o Filho do Homem vier, ele vai vir em glória e majestade com quem? Com todos os anjos. Então Cristo vai vir com todos os anjos. Uma vez que a gente entendeu que todo olho verá lá atrás, que todo significa realmente totalidade, todos os olhos o verão, aqui também é uma totalidade. Todos os anjos virão com Cristo. Todos os anjos virão com Cristo. Agora, se a gente... Vamos tentar imaginar na nossa cabeça aqui, tentar visualizar essa cena. Quantos anjos devem existir? Se nós somos 7 bilhões de habitantes na Terra vivos, somos 7 bilhões vivos. Quantos bilhões, ou trilhões, ou quatrilhões, sei lá quantos zilhões de anjos devem existir? Nessa proporção, tenta imaginar como vai ser a volta de Cristo. Eu acho que comparar a Jesus comparou um relâmpago, né? Que vai ser repentino e tal. Mas um relâmpago não mostra a grandeza e complexidade, grandiosidade que vai ser realmente a volta de Cristo. Porque vai ser um evento que realmente todos os anjos estarão acompanhando Cristo. Tá? Nesse sentido, eu estou mudando de tela e a gente continuando a falar dos anjos. O que esses anjos farão? A Ana está com a gente ainda? Oi, tô sim. Ana, você pode ler para a gente Mateus 24, versículo 31, por gentileza? Sim, leio. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, aqui falando, mais uma vez, que virão todos os anjos, e esses anjos farão o quê? Serão responsáveis por reunir todos os salvos para levar com eles para o céu. A gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouquinho, tá? Mas, enfim, o que os anjos farão? Irão reunir os salvos. Quando fala aqui dos 4 ventos, a gente entende, em outros momentos da Bíblia fala de 4 ventos, 4 pontos, 4 extremidades, 4 cantos, enfim. Isso quer dizer todos os cantos do mundo. Tá? Então, todos os anjos virão para reunir todos os eleitos, não importa onde esses eleitos estejam. Tá? E de uma ou outra extremidade dos céus dá essa interpretação também. Todos os eleitos serão reunidos pelos anjos que virão com Cristo naquele evento que a gente está falando que será a sua volta. Tá? Aí vem a próxima pergunta. Pode falar. Só fazendo um comentário antes, né? A gente lê os textos e eu gosto de ficar imaginando, né? Quando Jesus virá, né? Porque assim, nossa, como é que a luz vai envolver todo o planeta Terra da sua vinda? Às vezes a gente fica com a nossa limitação humana apegando nesse tipo de coisa. Mas é simples, né? Se Jesus é o criador do Sol e o Sol ilumina milhares e milhares e milhões de estrelas que refletem a sua glória, nós podemos imaginar que Jesus, sendo o sol da justiça, com um brilho infinitamente maior do que o sol que ilumina o nosso planeta, e a sua glória vai ser, como se diz, refletida nos milhares e milhares e milhões de anjos que estarão rodeando todo o planeta. E isso vai ser um clarão impossível de não perceber, né?
E fora que o texto que leu agora há pouco diz que os anjos vão tocar trombetas. Quando você vai num campo de futebol, alguma coisa assim, as pessoas tocam aquelas cornetinhas, né, de plástico bem vagabundinha, e aquilo faz um som tremendo. Você imagina os anjos, que pulmão que não tem um anjo para tocar uma trombeta celestial. Que altura que vai ser, que coisa... vai ser algo assim impossível de passar despercebido para nenhum ser humano. Exatamente. Você citou essa questão aí da trombeta, realmente, pensa o barulho que não vai ser isso. Vai ser um negócio gigantesco. Com né? certeza. Bom, e o que acontecerá com os justos mortos? Agora a gente vai entrar a gente vai entrar na parte do estudo que é interessante, que muitas pessoas perguntam como que será essa situação. Uma vez que eu estou salvo e estou vendo Jesus voltar, beleza. E se eu estiver morto? E se eu for salvo, eu estou salvo, mas eu estou morto? Como que vai ser esse processo quando ele voltar? A gente vai ler ali 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 16. E já aproveitando você, Cauê, você pode ler para a gente esse trecho? Leio sim. 1 Tessalonicenses 4,16, né? 4, 13 a 16. Isso. Eu vou ler aqui na tela, que está mais fácil. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Show. É claro que deu toda uma contextualizada aí, né? Mas, se a gente pegar a última frase aí que foi lida, já dá para entender essa pergunta. E os salvos que estão mortos? Eles serão ressuscitados primeiros e irão com Cristo. É importante a gente citar essa questão de ressuscitado primeiro. Porque se eles serão ressuscitados primeiro, vai ter uma outra ressurreição. Porque primeiro serão ressuscitados aqueles que estão mortos, porém estão salvos. Certo? Então a primeira ressurreição é essa. Quando Jesus voltar, e aqui Paulo que escreveu essa passagem, ele, se vocês repararem, está falando ao ressoar da trombeta de Deus. A gente viu no versículo anterior que os anjos virão tocando trombetas. Então, e o próprio Senhor descer dos céus, que é nesse evento que Jesus estiver vindo, os salvos mortos ressuscitarão primeiro. Eu acho que é bem claro isso, né? Não tem muito que a gente falar, relativizar, embromar, não. É simples assim. Quando Jesus voltar, daqueles que estiverem mortos, os justos serão ressuscitados primeiros. Os outros que não serão salvos ainda permanecerão mortos. Certo? Rodney, Pode falar. é interessante notar que lá no livro de Jó, né, ele mesmo já tinha essa esperança. Ele fala, né, na minha carne eu verei a Deus, esses olhos verão a Deus. Ou seja, um personagem, né, lá do Antigo Testamento, ele ainda nem tinha visto, sim, Jesus aqui na Terra, mas ele já falava, né, já tinha essa esperança da segunda volta e de ressuscitar, de ver Jesus com os seus olhos, com a sua carne. Sim, sim. Muito bom, muito bom. E com isso o ensino também que se prega de que morreu, já foi, já vai
vai para o céu também cai por terra, né? Porque ali Opa! naquele verso fala assim, que nós, os vivos, não precederemos os mortos, os que dormem. Ou seja, a gente não vai antes dos que dormem. Os que morrem em Cristo ressuscitarão e vão com os vivos junto a Jesus no céu. Aqui, na verdade, Toninho, você foi perfeito nesse comentário pelo seguinte, porque vou até voltar aqui. Esse versículo, ele está contradizendo alguns ensinamentos que nós vemos hoje em dia, né? Eu vou citar alguns deles. Vida após a morte. Se você morrer e logo viver em outro ser, se fosse uma verdade, você nunca estaria morto aguardando a volta de Cristo. Logo, seria uma mentira bíblica aqui. Certo? Ou seja, se eu morro, eu descanso. E a Bíblia diz isso em diversos versículos. A morte é como se fosse um sono para esperar Cristo. Então, esse lance de você morrer e reviver em outro corpo, ele, além de falar contra esse versículo que nós estamos lendo agora, que é sobre a segunda vinda, repara isso que engraçado. Ele está contradizendo que a segunda vinda não serve para nada, porque, na verdade, eu nunca vou estar morto, vou estar vivo, sempre de alguma forma diferente. Então, a segunda vinda não serve para nada. E se eu tenho uma chance de melhorar o meu corpo, melhorar a minha alma, logo, a primeira vinda de Cristo também não faz sentido algum. Porque se Cristo veio a primeira vez para se sacrificar, para me dar a oportunidade da salvação, eu não preciso dele se eu posso fazer isso por mim mesmo em uma outra vida. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente. Os ensinamentos de Allan Kardec, ele, na verdade, tira Jesus do papel de Salvador. Quer seja na sua primeira vinda, quer seja na sua segunda vinda. Eu não sei se isso é claro para vocês. Uma vez que você acredita que você pode se salvar, purificar sua alma, melhorar não sei o que, não importa a filosofia que seja espiritualista, que não é só Allan Kardec que fala isso, outras religiões, outras filosofias religiosas dizem a mesma coisa de uma forma diferente, como o budismo, o hinduísmo e etc e tal. Logo, Jesus não serve para nada. Então, para que Allan Kardec usa a Bíblia como base para ter escrito seu evangelho do Espiritismo? Para que se usa tanta figura de Cristo se ele não serve para nada como Salvador? Dos outros até dá para entender, né? Assim, não acredito em Cristo, não. Fala. Falando dos outros, até dá para entender, mas, tipo, uma religião que é baseada em Cristo, não entende tanto. Rodney, Oi. para nós que conhecemos a palavra assim profundamente, é muito claro isso. Mas para as pessoas que seguem essas doutrinas, isso não faz o menor sentido, porque para eles é muito mais fácil. Eles mesmos falam, eu prefiro acreditar nisso. Eles não acreditam naquilo que a Bíblia fala, mas naquilo que eles preferem acreditar. E eu creio, assim, você comentou sobre por que eles usam a Bíblia para embasar os ensinamentos deles, né? Eles usam a Bíblia justamente para enganar, né? Uhum. Porque quando você conversa com uma pessoa que segue essas doutrinas, elas falam, mas a gente segue a Bíblia, a gente interpreta a Bíblia dessa maneira. E eles usam até alguns versículos para justificar, que agora eu não sei nenhum assim para citar, mas eles usam. E inclusive eu ouvi falar assim, Moisés foi o primeiro médium essa semana, conversando com meu irmão, que segue essa doutrina. Então, assim, é muito louco tudo isso, sabe? Sim. Infelizmente é muito louco. É muito louco e muito real. Porém, triste, né? Porém, Allan Kardec se utilizou da Bíblia igual você se utiliza de um buffet de self-service. Exato. Você pega o que quer, o que você não quer, você não pega. Você escolhe, né? Igual eles falam, para mim é muito melhor acreditar nisso, é muito mais fácil, é muito mais
palpável para essas Sim. pessoas acreditarem que pode existir uma nova chance, e dessa maneira ele quer sempre estar se melhorando e evoluindo, né? Que é o que eles usam. Por isso que é impossível eles terem Jesus como Salvador. Sim, eles Porque não você, têm. porque você consegue por você mesmo. O mérito é todo seu, Exato, entendeu? O esforço foi seu, você que purificou sua alma. é verdade. Né? Então, você tira Cristo. Então, por isso, toda vez que eu vejo aquele Cristo, até o Cristo do Espiritismo é um Cristo com uma imagem um pouco mais é diferente. É como se esquisito. fosse um mártir, né? Eles É, veem um espírito evoluído. exatamente, eles falam isso até, né? Eles falam isso. Então é bem triste, é bem triste. Mas daí, saindo dessa linha espiritualista, a gente tem os cristãos que creem que quando você morre, você pode ir para o purgatório, você vai para um julgamento logo após a morte, e a sua alma vai ficar lá esperando a sentença, se vai para o céu ou se vai para o inferno. Aonde na Bíblia fala isso? Se na Bíblia fala que você vai ressuscitar quando Jesus voltar. Que purgatório é esse? Que eu tenho que 7 dias após a morte de um ente querido meu, eu tenho que fazer uma missa em prol da alma dele. Onde diz isso na Bíblia? Então, assim, se a gente opta por seguir a Bíblia, vamos segui-la por completo, não fazer como os kardecistas. Ou se a gente quer ser cristão, vamos, além de seguir a Bíblia, vamos ver os ensinamentos de Cristo, o que ele falou de verdade, ao invés de ficar crendo e seguindo dogmas inventados por seres humanos e aperfeiçoados ou diminuídos por outros seres humanos. Então a gente tem que ter esse discernimento que a verdade bíblica, que a verdade está na Bíblia. Como foi dito agora anteriormente, o Espiritismo ele é muito confortante. Você pensar que alguém próximo a você faleceu e ele pode estar ali do seu lado, te acompanhando, até entrando em contato com você. Mas como a gente leu ali antes de orar, na frase de C.S. Lewis, eu oro para que não seja feita a minha vontade. Não é disso que a gente está falando. O plano de salvação não é simplesmente sobre mim, é sobre Cristo. E é através dele que eu consigo todas as coisas. Porque eu, por mim mesmo, gente, eu posso falar por mim, eu sou um lixo. Como que eu vou conseguir me salvar? Minha cabeça é maluca. Meus atos são perversos. Se vocês vão lá, cada um de vocês, a gente mente, a gente engana, a gente cobiça, a gente está o tempo todo fazendo besteira. Como que eu posso me salvar se eu não tiver alguém que possa fazer isso por mim? Isso é que é graça. Isso é graça. E é uma graça, e essa graça é tão de graça, mas ela não é barata. Que muitos confundem, muitos cristãos, protestantes, confundem uma vez salvo, salvo para frente. Não, senhor. Porque quem está em pé, que mantém em pé, cuidado para não cair. A Bíblia diz sobre isso. Porque, uma vez aceita a graça, a gente tem que ter uma conduta. E é tão difícil, eu falo por mim, é muito difícil demais, cara. Então, por mim, eu não consigo sozinho. É por isso que tem esse personagem central da Bíblia, que é quem nos criou, que o Criador realmente sabe como funciona as suas criaturas, que pode fazer isso por mim. Então tem que me ancorar nele. É disso que se fala a segunda vinda, é disso que se fala a primeira vinda. Qualquer ensinamento que saia desse caminho, para mim, de verdade, eu posso mudar a minha opinião por diversas coisas. Posso imaginar que político A não é tão bom quanto eu pensava, que alguém da minha confiança não é tão da minha confiança assim. Posso mudar minha opinião para várias coisas, mas de uma coisa eu não mudo jamais, porque para mim é como o sol nascer todo dia, que Cristo é meu Salvador. Bom, acho que a gente se estendeu demais aqui, mas então é o seguinte, se a pessoa está salva, porque aceitou a graça salvadora de Cristo e morreu, lá em 1400 e bolinha, essa pessoa está dormindo, aguardando Jesus voltar, como o cara que acabou de morrer nesse segundo em algum lugar do mundo e está salvo. Os dois estão na mesma condição. Em sono, aguardando Jesus voltar. Rodney. Pode falar. Só gostaria de ler o versículo 17 desse mesmo capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, que diz assim:
Depois os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com os mortos que foram ressuscitados, entre as nuvens do céu, para o encontro do Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Só ressaltar que o verso diz claramente que o encontro com Jesus vai ser nos ares. Então, qual é uma forma bastante simples de você se proteger contra os falsos cristos que já surgiram e que surgirão até o dia da verdadeira volta de Jesus? Que os demais cristos vão pisar nessa terra, os falsos cristos. E o Senhor Jesus não vai pisar nessa terra, ele vai esperar nos ares. E os anjos vão nos levar da terra até o encontro do Senhor Jesus nos ares. Então a gente tem que ficar atento a esses detalhes das Escrituras para que nós não sejamos enganados. Era só esse o meu comentário. Exatamente, exatamente. Se tem uma característica que tem que ficar clara na nossa cabeça é essa. Se alguém se falar como o Messias e estiver andando por aí, por mais que esteja fazendo milagres e tal, porque Satanás é poderoso para isso, inclusive para provocar terremotos e tudo mais, ele tem esse poder. A gente acha que não, mas ele tem esse poder. Ou seja, é capaz que muitos sejam enganados por causa dessas maravilhas que serão feitas, né? Bom, uma vez que os mortos salvos estão aguardando a volta de Cristo, quando Jesus voltar, eles serão ressuscitados primeiro, e aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo, aqueles justos, aqueles que serão salvos, como que será esse momento de encontro com Cristo? Toninho, você pode ler para a gente 1 Coríntios 15, versículo 52? Posso sim. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, vamos pegar esse versículo e misturar com o versículo que o Cauê leu para a gente por último aí, tá? Assim que Jesus voltar, num piscar de olhos, né? Nós seremos transformados, os vivos serão transformados e se juntarão àqueles que estão sendo ressuscitados primeiro de forma incorruptível, ou seja, de forma perfeita. Ou seja, aquele que morreu, não importa como, mas está salvo, ele vai ser ressuscitado no formato perfeito. E se juntará àqueles que estavam vivos no momento da volta de Cristo, que serão transformados também. Ou seja, se você está salvo, quer seja esteja morto ou esteja vivo, você será transformado. Você estará de forma perfeita agora e se encontrará com Cristo, como o Cauê leu anteriormente, ali em Tessalonicenses, nos céus. Legal? Então, isso é muito claro. Quem tiver salvo vai ser transformado de imediato e se encontrará com Cristo nos céus. Ou seja, eu mudei de imagem, acredito que vocês estejam vendo. Nesse momento, onde Cristo voltar com todos os seus anjos, quem tiver salvo vai se encontrar com ele. Que alegria, né? Que alegria, porque agora a gente vai ver o que vai acontecer com aqueles que, infelizmente, não conseguirão se salvar. Aqueles que não se renderam à graça de Cristo, não aceitaram Cristo como seu Salvador. Nesse sentido, o que acontecerá com os ímpios mortos, aqueles que já morreram, desde Caim ali, sei lá quando foi o primeiro morto lá, que vai estar perdido, desde daquela época, o que acontecerão com eles quando Jesus voltar? Eu vou pedir para Marisol, você pode ler para a gente Apocalipse 20, versículo 5? Posso. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Legal. Então, quando Jesus volta, a gente viu que quem tiver salvo vai ressuscitar e ir ao encontro dele. Só que os restantes dos mortos, ou seja, aqueles que não estão salvos, eles não vão voltar a viver até se completarem 1000 anos. Eu não vou entrar no detalhe desse 1000 anos, que nós chamamos de milênio, que é a mesma coisa, obviamente, porque a gente vai ter um estudo só disso. Não sei se é o próximo ou os próximos aí, mas será só disso.
do milênio. É o próximo. Próximo estudo. É o próximo estudo? Perfeito. Então, eles vão ressuscitar 1000 anos depois da volta de Cristo. É importante a gente saber disso. Perfeito? Então, aqueles que estiverem mortos e perdidos vão aguardar ainda 1000 anos. Eles não verão Jesus voltando dessa vez. Mas eles verão Jesus depois de 1000 anos. E a gente vai entender semana que vem como vai acontecer. Porque todo olho verá Cristo. Não importa também. Todo mundo que passou nessa terra vai ver Jesus. Ô, Rodney, Oi, pode falar. aqui você está falando sobre os ímpios mortos. Mortos. E aqueles que estiverem vivos, você ainda vai falar? Vou falar. Tá, beleza. Obrigada. Então, espero que tenha ficado claro sobre os salvos. Então, quem tiver morto e perdido vai ficar ainda 1000 anos descansando lá. Porque vai ser um descanso, né? Daí vem na pergunta que foi feita agora. E o que acontecerá com os ímpios vivos? Eu não vi. Quem é que comentou? Quem é que perguntou? A Marina. Ah, foi a Marina? Tá, eu ia pedir para ela ler, mas não vou pedir não, porque ela está lá impossibilitada. Eu vou ler esse versículo aqui, tá? Segundo Tessalonicenses. Eu podia ler qualquer pode coisa. ler? É que eu fico Perfeito. com medo de repente, não conseguir. Ah, não, perfeito. Você lê pra gente, então, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8? Vou ler aqui na tela, tá bom? Tá bom. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Lembra, Marina, que a gente comentou agora há pouco aí, no versículo anterior, que aqueles que estiverem mortos continuarão mortos durante 1000 anos? Sim. Aqui está falando o seguinte, que quando, na sua vinda, quando Jesus voltar, os ímpios vivos vão morrer. Ah, entendi. E eles se juntarão àqueles que já estão mortos. Por quanto tempo? 1000 anos. 1000 anos. E a gente vai entender o porquê desse 1000 anos, o que vai acontecer durante 1000 anos, e como que esses todos mortos ímpios verão a Cristo. A gente vai entender isso semana que vem, tá? Então, para a gente resumir aqui, como que vai acontecer? Se você está salvo e morto, você vai ressuscitar, se transformar e se encontrar com Cristo. Se você está salvo e vivo, você será transformado e encontrar com Cristo. Isso na vinda dele. Se você está morto e perdido, vai ficar por mais 1000 anos morto e também perdido, até ver Cristo depois de 1000 anos. E se você estiver perdido e vivo, você, na verdade, vai pedir para morrer, porque a glória de Deus vai ser tão grande que vai ser um alívio para os ímpios morrerem. Mas eles verão a Cristo, voltando. Tá? Mas serão mortos e se juntarão àqueles outros mortos e esperarão durante 1000 anos também. Tá? Na verdade, nós nos separaremos, nós aqui estaremos em um desses 4 grupos. Eu espero que eu seja um salvo vivo. Mas se estiver morto, tudo bem também. Porque os planos de Deus são maiores do que os meus. Nós também, Rodney. Então, mas que eu esteja desse lado aí, né? Desse Todos lado, nós. né? Todos nós. Bom, eu coloquei uma imagem aqui catastrófica e tal, mas enfim. E aí o seguinte, aí a gente vai voltar naquela questão. Muitos marcaram datas. Lembra que a gente falou 5.000 anos? Nostradamus já falou um monte de data aí que furou, calendário maio, escambau. Bom, o que Jesus fala, o que em Mateus fala sobre a volta de Jesus? Todos nós aqui já lemos. Eu vou ler esse versículo então, tá? Em qual data que Jesus voltará? Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu e nem o Filho, senão somente o Pai. Ou seja, não vamos ficar marcando data, porque isso é furada. Porque ninguém sabe. Ninguém vai saber. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Se preparar. É estar preparado. É estar preparado. Se alguém que vier falando de datas, peça para rever.
para voltar para a Bíblia, porque ainda há algumas religiões que marcam-se datas. Uma delas é Testemunho de Jeová, que já teve algumas datas aí frustradas, inclusive há anos, entre aspas, recentes, década de